Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e o tema de hoje é sobre a guerra. Qual é a visão do Espiritismo sobre a guerra? E claro, nós achamos oportuno fazer esse vídeo porque está havendo agora, já no 6º dia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Até onde nós lemos nas notícias, a Rússia cercou as fronteiras com a Ucrânia, inclusive usando outros países como a Belarus. Vladimir Putin, ele disse que não ia invadir, mas infelizmente há quase uma semana ele invadiu. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, a guerra ainda estará continuando, mas gostaríamos de que a guerra já esteja acabada. E quando você estiver vendo esse vídeo, que não exista mais essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante, já dizia John Lennon. E nós vamos referendar essa fala de John Lennon colocando aqui a visão espírita da guerra. Então fica com a gente até o final do vídeo para entendermos melhor o que realmente é a guerra, na visão espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos aqui algumas questões que tratam sobre as guerras. A questão 742, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é que impele o homem à guerra? Como resposta vem o seguinte: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o direito de guerra é um estado normal, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando sente necessária. Nós vemos aqui que é uma predominância realmente daquele estado material, estado animal, aquelas condutas puramente elevadas pelo instinto, que impele o homem à guerra, e assim os líderes o fazem. Junta a isso o fascínio que causa nas pessoas os armamentos bélicos, as armas, as bombas, os tanques, enfim, toda essa cultura beligerante fala mais alto nas pessoas, o que infelizmente suscita mais essa paixão, essa coisa irracional de querer ir para o fronte e matar alguém que nunca te fez nenhum mal, que você não conhece, mas está lá. Russos e ucranianos guerreando entre si, sendo que muitos deles nunca se viram antes, apenas por uma convenção social. Nós temos notícias de que já houve centenas de mortos, tanto de um lado quanto de outro. E pelo que nós estamos vendo, a Ucrânia está em situação difícil. Haja vista a quantidade de refugiados que estão já fora do país, mais uma outra centena de ucranianos querendo sair, inclusive, claro, brasileiros. Já a questão 542 do mesmo Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: estando numa guerra, a justiça existe sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Resposta: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Nós vimos que existem no mundo espiritual aqueles espíritos que foram homens e estiveram aqui entre nós, no mundo, aqui na nossa terra, e eram espíritos beligerantes, espíritos que realmente queriam ver a guerra, ver o sangue e se comprazem com isso. Uma vez desencarnados, eles não vão virar santos, não vão virar espíritos de luz, igual muitos ainda sustentam. Não, eles vão querer sim que aconteça uma guerra, vão querer sim ver toda aquela beligerância, ver todos esses acontecimentos catastróficos explodindo. E quando eles tomam notícia que vai haver uma guerra, eles se concentram lá naquele lugar e ficam tentando influenciar os líderes para que haja a guerra. É tal como uma obsessão coletiva, em que vários espíritos ficam lá gritando, querendo que haja uma guerra. E eles não estão nem aí para qual a causa da guerra, por que vai acontecer essa guerra. Eles não querem saber, porque muitas das vezes os motivos da guerra são motivos fúteis, motivos que não legitimam a guerra. Também no Livro dos Espíritos, dando continuidade, a questão 745, Allan Kardec pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Resposta: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então é isso. Os líderes dessas nações que não encontraram formas de buscar a paz, eles têm muita culpa no cartório. Hoje em dia nós vemos, de um lado o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Tudo bem que o mundo está vendendo para nós como que o único culpado é o Vladimir Putin.
olha, eu não quero passar pano aqui para o Vladimir Putin, nem dizer que ele é inocente ou que ele está certo em fazer a guerra. Não, não está certo. Mas também o presidente da Ucrânia, que eu vou deixar aqui o nome, que eu não me recordo agora no momento, esse presidente também não pensou nas consequências que traria para o seu país ao ingressar na OTAN. Isso ia deixar lá o seu vizinho inseguro, que é o russo, Vladimir Putin, e assim como a população. E também ele sabia que no leste da Ucrânia tem duas grandes cidades lá que são praticamente dominadas por separatistas, pessoas que querem ingressar, fazerem parte da Rússia. Realmente faltou habilidade aí. Mas houve também muitos esforços diplomáticos de outros países para tentar resolver essa beligerância, para que não houvesse a guerra. Mas infelizmente isso não foi possível. E na questão 749 do mesmo livro que nós estamos lendo, o Livro dos Espíritos, a pergunta: tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Estamos falando aqui de soldados, das pessoas que estão lá no fronte. Mas também não só esses, mas como também aqueles que hoje em dia estão por trás de um monitor e um teclado de computador e que fazem ataques cibernéticos, ataques virtuais de vírus e que deixa a população toda sem informação, às vezes deixa sem distribuição de energia elétrica, sem distribuição de água, sem distribuição de ajuda humanitária, que também causa mortes. Estamos falando desse conjunto todo. Resposta: não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Estamos numa guerra. Nós somos obrigados a usar nossas habilidades para matar pessoas. Se nós não fizermos isso, nós receberemos as consequências, não só nós, mas como nossos familiares. É o que acontece lá na Rússia. Então, aqueles soldados, aquelas pessoas que trabalham na guerra, de certa forma são impelidas a fazer o que estão fazendo. Outros fazem por paixão mesmo, por aquela loucura de ver a explosão acontecer e aquela emoção surgir, vendo a destruição, o fogo. Mas há aqueles que agem porque estão realmente sendo obrigados. Mas há esses que conseguem ter uma atitude de humanidade, que consegue, uma vez que domina o inimigo, não colocá-lo em situação vexatória, humilhante, torturante e ou mesmo de morte. Essas atitudes são levadas em conta por Deus e pela espiritualidade. E por fim, na questão 743, uma pergunta assim que soa até de uma forma esperançosa para nós e que nós vamos lê-la aqui agora. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Resposta: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Mas o que é compreender a justiça e praticar a lei de Deus? Não precisa ser espírita para entender as leis de Deus e a justiça de Deus. E vou dizer mais, não precisa ser nem religioso. Basta realmente a pessoa ter essa religiosidade, basta a pessoa ter realmente esse entendimento de que a paz, de que a vida é mais importante do que os conflitos aos quais elas se apegam para querer promover uma guerra. Às vezes são desculpas, são motivos totalmente fúteis, totalmente ignóbeis, mas é porque querem fazer uma guerra, porque há interesses por trás disso. Muitas das vezes há até investidores, donos de empresas de produtos militares, empresas armamentistas, que também infundem essa vontade nesses líderes em querer guerrearem. Para quê? Para venderem mais armas. A arma não traz paz, a arma traz sempre guerra e morte. Não adianta a gente se iludir e dizer o contrário. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, a guerra ainda estará continuando. Mas gostaríamos de que a guerra já esteja acabada. E quando você estiver vendo esse vídeo, que não exista mais essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora nesse momento, então, eu vou pedir para todos vocês que estiverem aqui conosco, vendo essa gravação, que possam fechar os olhos. E assim vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos bons amigos do mundo espiritual, aos anjos da paz, pedir com toda a força de nossos corações, pedir com muita determinação, mas também amor, que os bons amigos possam envolver os presidentes das duas nações, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, mas também outros países que estão atuando também nessa guerra, como a Belarus e outros países. Abençoe a eles para que eles possam pensar e repensar suas atitudes e entenderem que os caminhos da paz são caminhos prováveis, são caminhos bons e que nós devemos sempre evitar a guerra, evitar a destruição, evitar a morte. Então, assim, que dessa maneira possam ser abençoados esses líderes dessas nações. Muito obrigado, que assim seja.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer, comente, compartilhe. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus.